Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui de novo, gente. Quinta-feira é dia de Dicas do Didu. Se você chegou agora, dá um like aí, isso nos ajuda a indexar melhor meu canal aí no YouTube. E você também pode se inscrever, bonitão, porque se inscrevendo, toda vez que tiver um vídeo novo, você fica sabendo, você é avisado. Eu vejo vídeos meus que às vezes tem uma audiência muito pequena em relação às dicas do Didu, e são coisas excepcionais. Eu tive outro dia, por exemplo, com o filho do Dominic Symington, o Anthony Symington, e foi um encontro excepcional, onde a gente degustou os portos Grahams 10, 20, 30, 40 e 50 anos que eles estavam lançando, e que já é um vinho de 100 pontos. Um rapaz fenomenal que tem a mesma herança de simpatia e conhecimento do pai dele, o Dominic, meu amigo, grande Dominic Symington. E estava também o Otávio Lila, filho do meu outro grande amigo, Ciro Lila. Eu vou botar aqui o vídeo para vocês verem. Aliás, peço desculpa que no vídeo do Anthony ele aparece com os olhos vermelhos da luz do meu celular, porque o lugar estava um pouco escuro. E quando eu gravei, depois só que eu vi, quando você está gravando não percebe. Mas depois, quando fui editar, estava o olho dele vermelho. O olho dele não é vermelho. Dá uma olhada que legal. Uma breve introdução, todos já conheceram o Anthony, mas também é a minha primeira vez conhecendo ele, apesar de já ter ouvido falar muito dele, vou botar aqui o Dominic. E o Dominic, todos conhecem, é uma das personagens mais queridos do mundo do vinho, no Brasil e no mundo, eu acho. No Brasil, com certeza. E prometeram que é um mini Dominic. Eu não esqueço, tá? Vai mais algo também, jovens, bem jovens. E tão simpático quanto, e para nós é uma honra receber pela primeira vez o Anthony. Somos todos da família Symington, que trabalham na família, teve experiências no fundo do vinho antes, então ele tem rigoroso de trabalho para a família, e aí finalmente ele veio para Symington, e a primeira vez acho que ele visitou o Brasil, pelo menos conosco. Então para nós é um grande prazer recebê-lo. E a Symington tem vinhos tão incríveis e de tantas regiões diferentes, então cada vez é um desafio escolher qual é a novidade que a gente vai apresentar. Então, duas das novidades são recentes, que são a que já lançou, além de tintes incríveis, faz brancos incríveis, mas hoje a gente também vai ter o prazer de fazer uma condensação que faz muito tempo que a gente não faz, uma seleção de vinhos do Porto de idades diferentes, incluindo Axis, uma novidade muito grande, que é uma denominação, uma categoria toda especial criada para acomodar o vinho que a Grahams criou. Então eu acho que vai ser um privilégio. A gente vai primeiro, para não estragar a ordem, a gente vai primeiro provar os brancos e depois a gente vai passar para os poucos. E aí eu deixo a palavra com o Felipe e com o Anthony Symington, um prazer conhecer você pessoalmente. É um enorme prazer, já vi tantas histórias de você. Tenho tanto carinho pelo seu pai, pela família toda, mas especialmente seu pai, com quem eu convivi esses anos todos, toda vez que ele veio ao Brasil. Mais de 30 anos, não sabe? Pois é. Me conta, você cuida da parte de marketing na Inglaterra, basicamente, é isso? Sim, exatamente. Eu faço parte da equipa comercial, principalmente sou responsável pelo mercado britânico, que continua a ser o nosso maior mercado, mas também fico claramente como negócio familiar envolvido em vários outros mercados. Por exemplo, estou cá no Brasil a apoiar o Felipe e a seguir o caminho do meu pai, que sempre tinha tanto carinho para este mercado e para vocês todos. Eu acho que isso é uma parte importante de uma empresa
familiar. São as pessoas, não são? Toda a gente hoje em dia produz vinho bom, mas a alma vem das pessoas. E aquela amizade que vocês criaram durante tantos anos, eu gostava de continuar isso. Muito bacana, até porque você está numa importadora que também é familiar. Exatamente. E que também está se sucedendo, né? Agora o Otávio ocupando cada vez mais a posição de destaque. Nós fomos um dos primeiros parceiros da Mistral. Exatamente, eu sei disso, muito bacana. E você, eu queria que você contasse um pouquinho, você praticamente nasceu entre as pipas e... Exatamente. Eu lembro do meu avô, que tinha 3 anos, uma das minhas primeiras memórias é, depois do almoço, ele pediu para nós provarmos, pôr o dedo na taça dele do vinho. Para provar o vinho. Para provar o vinho. Sensacional. Muito bacana isso. E você estudou enologia ou foi tudo sempre área comercial? Não, eu trabalhei em várias vendemas na equipe de enologia, mas foi mais para a área comercial. Depois da faculdade trabalhei na área financeira em Londres durante alguns anos e depois percebi que a minha paixão não era aí, era mais dos vinhos, e então saí e comecei a trabalhar na área dos vinhos em Londres com João Rocas na área de fine wine. E depois comecei a trabalhar com o nosso parceiro, o nosso distribuidor na Inglaterra. Estive lá 5 anos a tomar conta das nossas marcas e em 2023 finalmente convenci a minha mulher de mudar-se para Portugal, de voltar para Portugal. Que bacana, olha aí. Você já tem filhos, não? Tenho duas meninas. 2 meninas? Meninas, sim. Que bacana, pô, parabéns. Sim. Que idade elas estão? Eu tenho 5 e 2, então... essa idade é uma delícia. É, mas delícia também é cansativo. Eu sei que é. Muito cansativo. E me conta o seguinte, queria saber qual é o seu plano pessoal com a empresa. Você sonha em ter uma marca sua, em realizar alguma coisa que seja uma assinatura sua, não? Eu acho que eu tenho imenso orgulho de trabalhar na nossa empresa familiar. Eu acho que cada geração tem a sua marca. Por exemplo, foi a geração do meu pai, dos meus tios, que começaram a produzir vinhos tranquilos, vinhos da mesa, vinhos tintos do Douro. A nossa geração, vamos ter o nosso desafio, ainda não sei exatamente o que é. Estamos a embarcar no turismo agora, vamos abrir um edifício no centro do Porto em maio. Que bacana! É um wine bar, restaurante, uma escola de vinhos, um elemento de membros privados e também no ano passado assinamos um acordo com Berry Brothers de Inglaterra, compramos juntos um produtor de espumantes de Inglaterra, que é também um desafio que é bacana. Então estamos todos a evoluir e está expandindo o grupo. Está a expandir. Eu acho que não podes ficar parado. Não, certamente que não. Senão vai morrer. E esse caminho do turismo também vocês imaginam nas próprias vinícolas fazer investimentos? No ano passado recebemos mais de 100 mil turistas. 100 mil? Mais de 100. Mais de 100 nos nossos centros de visitas na Gaia e no Douro. Isso é sem este novo edifício. Também temos agora 2 restaurantes. O turismo, eu acho que é um elemento importantíssimo para o futuro da vinho do Porto. Nós podemos interagir com pessoas que depois são mini embaixadores. Certamente. E voltem para a sua terra e querem contar que teve na Graham. São os brasileiros. Muito brasileiro, né? Imensos brasileiros e o brasileiro sempre tem um carinho enorme para os brasileiros. Tem que ter paciência com o brasileiro. Não, os brasileiros são mais engraçados. E eles têm um conhecimento bom do vinho. Tem sim, isso é verdade. São interessados também. Muito interessados. Antônio, me fala um pouquinho de mercado. O vinho do Porto, desde que eu me conheço por gente,
É um vinho que eu acho que falta trabalhar mais a juventude. É um vinho que sempre eu vejo pessoas com mais idade consumindo. Isso vem mudando ou não? Como é que está? Também está mudando, está mudando, mas obviamente não muda um dia para o outro. Claro. Estamos a trabalhar para atrair mais jovens para a categoria. Temos uma dupla estratégia, um de cima, do lado premium, e um de baixo. De baixo lançamos em 2019 um novo vinho Porto Branco, que chama-se Blend No. 5. Ok. Tem uma garrafa cheia de ícones, parece quase uma garrafa de gin. Ok. E foi feito especificamente para mixing, para drinks, mixologia. Mixologia, exatamente. Não só por tonos, tipo Porto Negroni, isso tudo isso. É mais para a noite. E funcionou bem. E está funcionando muito bem, sim, sim. Acabamos de ter um concurso de bartenders do mundo inteiro. Havia um brasileiro lá que veio para Portugal no ano passado. Havia um concurso aqui no Brasil. O que ganhou agora entrou nos 50 Best aqui no São Paulo, e ele foi para Portugal e infelizmente não ganhou o concurso mundial, mas essa área ajuda a atrair os jovens. Eles comecem a beber esse e depois passem pelos vinhos vintage, Tonys. Também do lado mais para cima, os Tonys 50 anos que estamos a lançar hoje, as colheitas, o Single Harvest Tony da Grant, esses vinhos muito raros, muito específicos, eles atraem o consumidor do whisky, os single malts, tudo isso. É um outro segmento, né? É um outro segmento, é um vinho de luxo, é um vinho caro, mas é um vinho complexo, que dá alegria às pessoas, e as vendas de vinho Tony falam em crescer. Vendas da Grant têm aumentado 170% nos últimos anos. O quê? Que maravilha de notícia isso! Implica que estamos a fazer algo certo, e a categoria Tony está em crescimento. O Tony especificamente. Que bacana, hein? Eu vejo aqui no Brasil faz muito sucesso aquelas garrafas grandes que ficam nos restaurantes, e aquilo tem... A garrafa 4,5 tem sido quase a melhor inovação que nós temos feito nos últimos anos. Para vender vinho na restauração, vinho do Porto na restauração, a melhor maneira, que serve uma mesa e depois outra mesa, e todos se querem, todo no restaurante. Exatamente. Olha, obrigado aí pela sua atenção, não vou tomar muito seu tempo, tem uma fila de gente querendo falar com o Anthony. Bem-vindo, mande um abraço ao papai, e foi um prazer muito grande te conhecer, Anthony. O prazer é meu. Sucesso para você na sua carreira. Igualmente, muito obrigado. Não é bacana? Então, esse tipo de vídeo, ele tá lá no YouTube, mas com pouca gente viu. Então inscreva-se, tá certo? E compartilhe também, gente. Vamos divulgar a cultura e o conhecimento do vinho, que vai melhorar a saúde de todo mundo e a cultura de todo mundo. Bom, vamos ver qual é a dica lá na World Wine. Tem uma dica bem legal para vocês. Dá uma olhada. Olá, a minha indicação hoje para vocês lá no portfólio da World Wine é o Origine Nature da Chantebize, o tinto. Eu já tinha indicado o branco, não sei se vocês lembram de Marsanne, Grenache Gris, Grenache Blanc e Viognier. Agora eles têm o tinto. O Chantebize, esse rótulo é demais, né? Eu adoro esse artista de rua, o Ardif. Ele gosta de misturar as coisas da tecnologia com a natureza. Então ele pega faz essas gravuras sensacionais. Esse aqui é lá do Côte d'Ivoire, da Valérie Roussel, né? Nós estamos falando de Languedoc. Quando a gente fala de Languedoc, nós estamos falando de solos argilosos e calcários que sempre aportam bastante frescor aos vinhos. Esse aqui é Grenache com Carignan e Syrah. Vale muito a pena você conhecer esse Chantebize tinto, que é muito equilibrado, fresco na boca, um vinho muito gostoso que vai ficar bom com carnes grelhadas, com queijos. E olha,
ele tem bastante fruta na boca e uma ligeira picância. Ele vinhedos orgânicos e tem uma pequena passagem por madeira só para dar um toque. Vinho herbáceo, frutas vermelhas, você vai gostar bastante, experimente. Não é bacana? Bom, e na Delacroix, será que temos alguma dica boa? Eu vou dar umas dicas boas para você lá, dá uma olhada. Boa notícia para você que estava esperando os fermentados de frutas do Eric Bordelais. Eric Bordelais, ele fica na Normandia e é o produtor que faz a Poiré de pera e a cidra de maçã. Eric Bordelais é um ex-sommelier, ele trabalhou durante muitos anos em restaurantes estrelados como L'Arpège, para depois só em 1992 assumir o domaine. E desde 1996 é um domaine orgânico e também com técnicas biodinâmicas. Hoje, outra boa notícia, quem está assumindo o seu domaine é a Romane, sua filha. E agora a gente está aqui com essas 3 cuvées. Aqui a gente tem a cidra, que é composta de uma variedade de 30 variedades de maçãs, na verdade. A Poiré, que é composta de 20 variedades de maçãs, de peras. E o Poiré Granite, que é composto por 17 variedades de peras. Todos eles vinificados em inox, com leveduras selvagens. Aqui, o granite, ele é chamado de granite porque ele está em terroir de granito. 17 variedades de pereiras centenárias, quer dizer, tricentenárias. Elas têm 300 anos, o que aumenta muito as nossas expectativas lá no alto. Tão altas quanto a altura das suas pereiras. Elas têm em torno mais de 20 metros de altura. Bom, são muito altas mesmo. E aqui a gente tem muito frescor, muita fruta como é esperado, peras, um toque de maçã também. Na cidra a gente também tem um toque de lúpulo para aqueles amantes de cerveja que adoram esse toque um pouco mais herbal. Então aproveita, eles estão de volta. Pode ser que não seja por muito tempo, tá bom? Santé! Olha, esse é um presente tão charmoso quando você vai na casa de alguém que um casal te convidou para jantar, você quer presentear a esposa. É tão elegante, faz um sucesso. Quase ninguém conhece você tomar um espumante de pera, um espumante de maçã, e nesse caso biodinâmicos e autênticos. Recomendo muito. Bom, o De Feliciano me escreveu dizendo: Didu, muito legal o seu antigo programa de TV. Eu mesmo não sabia que já tivemos no passado esse tipo de programa em TV aberta. Você era bom, obrigado. Deveria ter continuado com esse talk show. Forte abraço. De Feliciano, o problema é patrocínio. O setor do vinho é difícil de você angariar dinheiro para pagar os preços de uma TV aberta. É muito caro. Então foi por isso que acabou, não tinha apoio. Eu tenho ainda um programa de TV que é o Winactus na Chef TV, passa no Vivo canal. São programas de canais fechados, né? O Chef TV tem uma programação fantástica, sugiro você que acompanhe, tem no YouTube, você pode pôr lá Chef TV. E hoje a mídia foi diversificando de tal maneira que a televisão não comporta os custos que ela tem, né? É uma pena, eu gostava muito de fazer, tanto o Celebre como o próprio... O Celebre depois virou o Winactus em TV aberta e depois acabou e foi para a Chef TV, onde está até hoje. São programas mais curtos, mas são talk show, vale a pena você acompanhar. Aliás, vou colocar um aqui para você ver como é que ele é. Vou colocar com o Eduardo Milan, que teve até sequência. Vamos ver?
Bem-vindo ao Winactus, o programa que mostra os atores do vinho para você. Hoje você vai ficar muito feliz porque eu vou apresentar para você uma das pessoas que, se você puser na balança litragem, competência e anonimato, ele ganha o primeiro lugar, porque ele é muito discreto, não aparece e olha, é um cara que sabe tudo. Estamos aqui com o Eduardo Milan. Edu, obrigado. Obrigado pelo convite, Dudu. Eu te agradeço, que eu sei que você detesta isso. Só o Luiz Horta ganha de você. Vamos fazer um brinde aqui. Vamos. Obrigado pelas palavras aí. Eu escolhi logo um chileno típico, porque para pegar a sua opinião é do meu amigo Sérgio Reis, lá do Fox Wines, que é um cara que... É um super típico Cabernet do Chile, né? Quem espera um bom Cabernet chileno e que quer gastar pouco, tá aqui uma boa dica, não é verdade? Sim, tem a tipicidade do Cabernet. Esse é Maipo? Esse é Maipo. Vocês já viram aí? O cara é craque ou não? E sabe por que eu falei isso? Porque o Edu, ele é o editor desses guias adega de vinho que tem de toda parte, dezenas, centenas, milhares de vinhos. E a vida dele é degustar e escrever. Foi o braço direito, ou ainda é, não sei, do Patrício Tapia, ainda é. Sim, porque eu estou bem sem tempo, mas sim. Então, me conta um pouquinho de... Edu, tem várias perguntas aqui. Tá. Primeiro, eu me lembro quando eu te conheci, você estava começando aí na carreira, eu já era velho, muito mais velho agora, e me impressionou muito que o teu conhecimento, tua aplicação e a tua modéstia. Eu gostei muito disso, foi uma coisa que me cativou. E você... de repente começou a partir para as avaliações. O que começou primeiro? Os guias ou foi o Patrício ou foram os guias Brasil, guia... Foi uma coisa assim, só para fazer uma introdução, você sabe, eu sou advogado e comecei a estudar vinho por prazer antes. E daí eu tenho um amigo em comum, de longa data, o Fábio Miolo, que era antes de eu trabalhar com vinho, me indicou pro Christian para começar a fazer degustação de vinho. O Fábio é o culpado? Em 2010 isso. E daí eu comecei lá na revista Adega e fui indo e tô lá até hoje, né? Desde 2010 até hoje. E o Patrício foi assim, o Patrício virou sócio do Christian em 2010, no final de 2010, e daí o Patrício começou a me convidar para participar das degustações do Descorchados em 2011. Em 2011 também começou o guia com a Silvia Marcela. Eu ajudava a Silvia Marcela a fazer... Onde anda a Silvia? A Silvia hoje, ela dá consultoria para umas empresas, ela faz eventos de vinho, ela foi consultora desse evento Vinho na Vila, e ela trabalhou no Ibravinho uma época, no extinto Ibravinho. Eu gosto muito da Silvia, sabe tudo. E ela continua ajudando a gente em algumas partes jornalísticas, por exemplo, a parte turística e de enogastronomia do Guia de Portugal, da Espanha, do Guia Adega, ela que fez. Ela que fez esse ano. Que legal. Ela tá ajudando a gente, ela faz outros trabalhos freelance também. E daí comecei fazendo os guias do Descorchados, começou conjuntamente no mesmo ano com o Brasil, e daí eu fui indo com o Patrício, e daí a partir de acho que 2014, 2015 eu comecei a participar mais efetivamente do Descorchados para valer, até 2019. Com a pandemia deu uma arrefecida nas coisas, e daí o Christian me convidou para trabalhar com ele, para a gente implementar uns projetos que a gente já tinha ideia faz tempo de fazer o Guia de Portugal, que a primeira edição foi em 2020, e depois em 2021 a gente lançou o Guia Espanha, que você teve aqui no evento, inclusive no ano passado. Foi sensacional. E agora a gente está fazendo. A gente terminou... Vai ter um Itália, um França... Ainda não sei, não, calma, eu sou só um e tenho uma equipe restrita. Tá bom, Alemanha, Hungria, Grécia... Eu tô degustando muito. E daí a proposta foi assim, daí a gente já tá... Esse ano a terceira edição do Guia de Portugal, a gente já lançou a segunda da Espanha, e agora eu tô em plena degustação para a 12ª edição do Guia Brasil, da Adega. Nossa e a gente também, eu traduzo o Guia Descorchados com o André e com o Arnaldo, já desde da edição que a gente começou a fazer. É um trabalhão, um trabalhão, e eu participo com o Patrício. E ainda vai em eventos, porque um ou outro eu vejo que eu ainda encontro você. Mas eu gostaria de ir mais, mas às vezes não dá. E às vezes a gente se cruza em viagens também, né? Isso é o melhor, né? Mas, Edu, então o teu dia a dia, para quem está nos vendo e fala, poxa, eu gostaria de fazer um guia e acha que é muito legal, como é que é isso? Você acorda de manhã, toma um café e tal, aí fala, putz, tem 400 vinhos aqui do lado. É assim, cada um tem um estilo de degustação. Eu degusto, às vezes, a maioria das vezes a gente degusta na editora, mas tem vezes que não. Mas a maioria das vezes a minha rotina de degustação é assim, começo umas 10 da manhã, eu paro para almoçar, quando eu estou na editora, e vou até umas 6 da tarde. Uma média de 60 vinhos
por dia. Mas assim, é uma questão de treino, você vai fazendo e tem que ter uma disciplina. E fazer um guia não é só você ficar provando, você também tem que ter um processo de logística, de catalogar tudo aquilo para ter uma consistência, para não repetir vinho que foi avaliado no ano anterior. Não é uma coisa tão simples. Mas isso e tem que gostar de fazer também, né? Mais do que gostar de vinho, tem que gostar de degustar vinho, de analisar. E eu gosto de fazer isso. É um trabalho que é muito bacana. Todo mundo pensa, nossa, mas seu trabalho é beber vinho. Meus amigos advogados de sucesso, todos falam, eu queria ter seu trabalho. Geralmente eu convido para passar meio dia comigo, falo assim, não é tão legal. Desiste na hora. Porque para vocês tomarem os vinhos bons que eu indico, eu tenho que tomar muitos vinhos que eu não indico, né? Exatamente. Que é bastante. Aliás, vou falar para você, costumo muito falar que o importante no vinho é ter litragem. A litragem não é beber com os amigos, a litragem é tomar um gole do vinho tecnicamente, com atenção. Isso. Porque senão não é litragem. Litragem não, aí é o beberrão, não é o caso. E aí eu queria emendar no seguinte, quando você degusta, você degusta pensando no consumidor, como é que você faz para o seu gosto pessoal não influenciar? Como é que, qual é o mapa disso? Porque, vou te dizer por que eu faço essa pergunta. Eu não gosto de nota, detesto nota, porque na confraria dos sommeliers eu uso uma ficha, aquela ficha que todo mundo tem, que a base foi a OIV, e que eu discordo dela pra caramba, e o que acontece? É comum eu pegar um vinho que foi a pontuação máxima, e ele não coincide com o vinho que eu gostei mais. Então, eu fico imaginando como é que é o seu trabalho para dar uma orientação para uma pessoa que muitas vezes nem está habituado com vinho, um cara traquejado. Como é que você faz isso? Qual é o público dos guias? Qual o teu parâmetro? É muito bacana essa pergunta, Gidu, porque tudo é assim, é lógico que é treino, mas eu concordo com você. Eu, quando degusto, é sempre subjetivo, é verdade, mas eu acho que o treino faz você cada vez mais deixar o seu gosto quando você está fazendo uma variação técnica em segundo plano. Não tem como. Mas dentro de cada estilo você tem qualidade. Eu entendo o negócio do ponto, mas o ponto também é uma referência para o consumidor. Claro. Mas desde que tenha consistência. E eu acho que daí é uma coisa do leitor se identificar com a pessoa que está escrevendo e dando a nota. Porque, por exemplo, eu falo sempre que o ponto é legal, uma referência, mas o mais legal é o que está escrito também. Porque hoje as pessoas também não gostam de ler, mas as resenhas que eu faço tem muito conteúdo, ali tem a vinificação, tem muitas mensagens do estilo do vinho. Então, por exemplo, vamos falar de um exemplo. Eu não gosto de vinhos estruturados, encorpados, com muita sensação de dulçor e madurez, mas dentro dessa categoria existem vinhos excelentes. E daí você tem que pontuar. Isso. Será que seria o vinho que eu compraria? Não, mas eu sou capaz de identificar e indicar isso para uma pessoa que gosta disso. Tá. Sem ter que dar a sua opinião. Eu faço muito isso com vinho que um dia me falaram, mas eu mando vinho para você divulga? Depende, normalmente se eu gosto eu divulgo espontaneamente. Se você me pedir para divulgar, eu vou divulgar dentro dos meus parâmetros. Então, por exemplo, como você, eu não gosto de muita extração, não gosto de muito álcool, não gosto de muita madeira. Então eu provo o vinho, se ele é bem feito, eu digo para meus seguidores, olha, para quem gosta de um vinho estruturadão, com álcool, não sei o que, essa é uma boa compra. Eu não estou me comprometendo, não estou dizendo que não gosto, e o seguidor está sabendo que vinho é. Ele não vai tomar aquilo e falar, pô, o cara me deu um vinho ralo, um vinho ácido, um vinho não sei o quê, que normalmente são as críticas aos vinhos que eu gosto. Sim, mas eu acho que você indicando e escrevendo, dentro desse estilo também tem vinhos bons e vinhos ruins. Não é porque todo... E aí a gente tem uma ampla gama de estilos, e dentro desse estilo tem vinhos bons e vinhos ruins. E eu acho que o treino faz você ter consistência e vai indicando as coisas, né? Dentro daquelas categorias. E é uma coisa de treino. Vários amigos meus falam, mas é o gosto. Eu falo pra eles que não. Quanto mais você degusta, é uma coisa... É igual você não acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou fazer uma maratona. Para você fazer uma maratona, você tem que treinar. E assim também, para degustar vinho é treinar. E você, lógico, você vai criando um panorama. Quanto mais você degusta, e tecnicamente, você vai criando como uma foto panorâmica. Se você degusta um guia, é muito legal porque é totalmente diferente. As pessoas ainda no Brasil confundem concurso com guia. Isso não é um concurso. Concurso você vai e vai eleger os vinhos. Guia não. Guia eu faço uma degustação, às vezes por produtor, para ver a linha, a consistência de linha. Daí você vai criando uma imagem. Por exemplo, eu degusto vinhos brasileiros, às vezes do mesmo produtor, há 12 anos. Então a gente sabe para onde o produtor está indo, que sentido. E daí você consegue cada vez mais ter uma análise mais completa e mais fidedigna daquele produtor e daquele país, né? Claro.
Isso, inclusive, uma coisa que eu me identifico muito com o teu estilo é a coisa da rapidez. Normalmente, nós que frequentamos aí ambientes que fazem feiras e coisas, que aliás as feiras estão cada vez mais chatas porque é voltado para um público que não é você. E aí você tem que priorizar, é difícil, mas enfim, isso não vem ao caso. Mas eu sempre reparei que nós dois sempre estamos muito na frente, na sequência. Os caras falam, pô, você já está aí, comparado ao Pagliari, por exemplo, que fica meia hora escrevendo. Pô, porque é isso, você pega o vinho, ele já te dá um conjunto de informações que você já sabe onde você está. Então, por que eu vou ficar ali meia hora? Eu já sei o que ele está me propondo. Não é verdade? Sim, é verdade. Mas é engraçado que tem estilos de vinho que são mais, e tem tipos de produtor que fazem vinhos mais complicados às vezes, que precisam de mais tempo. E eu acho que o que eu aprendi durante o tempo com a experiência foi, às vezes, dar uma segunda chance para o vinho. Degustando. Legal. Mas, às vezes, quando eu acho... E daí esse é o problema, porque você eliminar um vinho é muito mais fácil do que você adorar um vinho. Isso. Claro. E eu acho que nos extremos que estão os erros. Os vinhos médios é muito tranquilo. Mas quando você está degustando vinho que tem muito defeito, muito ruim, você tem que tomar muito cuidado para ser injusto. Exatamente. E quando você está degustando vinho que tem muito nome, muito bom e tudo, você também tem que tomar muito cuidado para você não ser injusto e você inflacionar as coisas. É uma coisa que é uma coisa complexa. Quando a gente põe uma nota, alguma coisa, é muita responsabilidade uma avaliação. Porque você está criticando um produto que tem uma família, tem uma pessoa que às vezes dedicou uma vida. O cara está pondo o sonho dele ali na tua mão e você já descartou porque não gostou. Não é justo. E às vezes a gente não publica as coisas, que é uma política bem legal da adega. E eu acho que o Patrício também, isso aprendi tanto com a adega quanto o Descorchados, que a gente indica aquilo que o consumidor, na opinião dos nossos veículos, deve e seria legal provar, não aquilo que ele não deve provar. Então, às vezes, quando a gente não é um vinho que tem algum defeito, a relação qualidade-preço não bate com a nota que a gente deu, a gente não publica o vinho. E como se a gente nunca tivesse degustado. Claro. Porque vai ter alguém que vai gostar. Isso. E pronto. Isso. E daí, se a pessoa liga, ela pode não concordar, mas pelo menos a gente não está desrespeitando o produto. O José Penin me falou uma vez e me significou muito. O José Penin é um editor de um guia muito importante, o guia mais importante da Espanha, Guia Penin de Vinhos. E ele degusta sempre na mesma taça, que é a taça do Chianti, que é essa taça aqui, e sempre sabendo que vinho, ele fala, estou degustando o Quereu tal. Mas por que, Penin? Ele falou, pelo seguinte, a taça que todo mundo vai encontrar nos restaurantes é essa aqui. Não adianta eu degustar na taça especial do vinho, porque eu vou avaliar diferente. Sim. E outra coisa, se eu conheço a consistência do produtor e o vinho tá ruim, eu dou uma outra chance, porque pode ser a garrafa. Não é legal isso? Sim. E super legal. E isso é importante falar. A gente faz muitas degustações às cegas, mas para os guias a gente faz degustações em 2 etapas. A gente degusta por produtores, depois a gente faz uma seleção e na segunda seleção a gente degusta às cegas. Então, a gente também faz esse tipo de degustação aberta e às cegas, porque eu acho que quando você une as duas coisas, daí você dá mais consistência. Porque para fazer um guia, você precisa ver o produto, ver se ele se encaixa como linha. Porque às vezes você degusta 7, 8 vinhos de uma mesma linha e a linha às vezes é muito melhor que a linha de cima. E é uma coisa inconsistente. Um guia é feito para o leitor, mas também para dar um direcionamento, se o produtor for inteligente, para ele, se ele quiser ajuda, vai tirar proveito. Vai tirar proveito, mas às vezes se a pessoa tem um bom entendimento. Edu, eu vou ter que te cortar porque acabou o nosso horário, mas vou te convidar para a gente continuar e fazer um segundo programa. Beleza, você topa? Lógico que topa, muito legal. Bom, gente, nós vamos encerrar esse programa porque eu tenho mais coisa para conversar com o Edu Milan e nós vamos fazer um outro programa. Agradeço a sua presença aqui. Se você está no nosso canal do YouTube, deixe seu like, se inscreva, que isso nos ajuda e é bom para você. Você fica sabendo da programação quando tiver novidade, tá certo? Saúde! Saúde! Continuar. E nós vamos então, agora você vai ter a sequência do que a gente estava falando a respeito de guias, avaliação de vinhos e tudo mais. Edu, então, voltando a esse tema das avaliações, o objetivo final, na verdade, é um serviço ao leitor. Um mundo de vinhos enorme. Isso. Que o cara não sabe, ele às vezes nem sabe se ele gosta de Cabernet, ou Carmener, ou Pinot Noir, ele nem conhece todas as uvas e nesse guia ele vai lá, tem uma avaliação
consistente. Sim, na verdade é um trabalho meio que de curadoria, né, Didu? A gente ajuda as pessoas a escolherem os vinhos. Como você bem disse, tem uma profusão de rótulos e tudo, e às vezes acaba dando direcionamento para a pessoa. Eu acho que isso é a função. E eu acho que é um trabalho gratificante também, porque você acaba fazendo uma coisa que eu adoro fazer e você acaba podendo ajudar as outras pessoas que estão interessadas naquele assunto. Agora, quem não comprou o guia e está no supermercado e vê um vinho e fala, putz, será que esse vinho é bom? Ele não tem como consultar isso online na adega? Então, tem sim, Didu. Boa pergunta. A gente está começando a divulgar mais. Tem o site da Revista Adega, que é revistadega.com.br, está dentro do UOL, do portal UOL, e a gente tem um que agora vai ficar junto com a Revista Adega, mas que chama melhorvinho.com.br. Ah, que legal. E que é isso aí? Não, os guias não estão todos lá dentro, a gente vai pondo aos poucos, mas ali, mais ou menos, a gente publica uma média de 4 vinhos por dia que a gente avalia. Que bom. Esse ano, para você ter uma ideia, já foram publicados uns 900 vinhos. Nossa! E a gente está sempre publicando. Por que a gente fez? Antes, a revista virou um espaço muito limitado pela quantidade de vinhos que a gente degusta, eu e minha equipe. Então, a gente publica tudo no site e a gente vai utilizando nos nossos outros meios de publicação, tipo a revista, ou os outros sites da adega, nos podcasts, ou quando vai fazer matéria escrita, ou quando vai fazer matéria para o site é super lido. Mas é aberto isso, então você pode consultar. Isso e tem cada vez mais coisa, entendeu? Isso é ótimo, maravilhoso. E é uma coisa que não tem nada, quem aparece lá não pagou nada. Os vinhos a gente recebe e a gente avalia. E a gente publica aquilo que a gente acha que deve indicar para o leitor conhecer. Não tem nenhum vínculo comercial, nada. Na execução desse trabalho, você percebe claramente o caminho que alguns produtores estão tomando? Porque eu vejo muito modismo, o consumidor está sempre ditando a regra do que o produtor está fazendo. Eu que gosto de vinhos mais puros, os biodinâmicos, os vinhos naturais, você também, a gente percebe que são caras que fazem os vinhos que eles gostam, com o potencial do seu terroir. Mas a maioria do mercado faz o vinho que vai vender para o consumidor. Se ele quer barrica, ele põe barrica. Se ele quer cheiro de chocolate, vai ter cheiro de chocolate. Você percebe esse caminho avaliando consistentemente o que eu acho que tá tendo uma mudança, Didu, desde que eu estou fazendo isso profissionalmente em 2010 para cá, teve uma mudança no sentido geral. É lógico que tem muito isso que você falou da parte comercial, mas tem muitos produtores, principalmente aqui na América do Sul e também agora na Europa já está acontecendo, mas eu posso falar da América do Sul, que foi onde eu degustei mais fortemente todos esses anos. Tem uma busca por mais frescor, menos extração em termos gerais. Tá. E assim eu posso dar alguns exemplos, por exemplo, que me vem na cabeça. Por exemplo, a família Zuccardi, que tinha o Santa Júlia. O Santa Júlia era um vinho em 2010 me lembro, e hoje é um vinho é outro vinho. O Caseiro do Diablo é a mesma coisa. Eu até lembro que a gente estava numa live no ano retrasado e você ficou até surpresa. A gente estava fazendo a prova com o Marcelo Papa de Caseiro do Diabo e o vinho... que é isso? Exatamente. Mas, ao contrário do que a gente pode pensar, os vinhos estão vendendo mais. Estão vendendo mais? Porque é aquela história. Eu acho que o consumidor, às vezes ele acha que ele conhece uma coisa porque ele só tomou daquela coisa, ele só viu aquela coisa. Ele não repete. A partir do momento que você mostra uma coisa diferente e explica, ou ele direciona, a pessoa tem a liberdade de escolher, nossa, será que eu gosto desse assim ou eu gosto desse que foi feito agora? E se a pessoa gostar, ela vai continuar tomando daquele jeito, mas eu não conheço ninguém que faz esse caminho. Exatamente, né? É isso. Mas, Edu, você, vamos falar de quantidade. Você alguma vez traçou uma quantificação do que você já degustou ou não? Olha, Didu, a média de vinhos que eu degusto por ano é entre 5 mil e 7 mil por ano. Nossa Senhora, há quantos anos? 10 anos? Desde 2011. Olha isso! E tecnicamente... Tecnicamente, estou falando da avaliação. É mais que o dobro do que eu. Eu quantifiquei 35 mil vinhos que eu degustei prestando atenção. Tecnicamente, eu posso dizer, eu provei esse vinho e prestei atenção. Você está me falando de 80 mil. Fenomenal. Mas eu estou chutando baixo. Se eu for colocar uma média baixa, é 4 mil vinhos por ano. Sensacional. Mas teve anos que foram bem mais. Só esse ano já deve estar com os guias, por exemplo. Para a Espanha eu degustei
só dos vinhos comercializados no Brasil, 450, uma média, Portugal acho que foram 650 ou 700, agora do Brasil 840, quando a viagem que eu fui para Itália agora foram mais de 400, Nossa. então eu tô assim, e fora os da revista, né, que estão sempre lá. Mas tem que gostar. Não adianta. Edu, olha, eu falei da modéstia do Edu, eu vou contar uma aqui que pouca gente sabe. Ele é degustador lá do concurso da Decanter World Wine Awards. Sabe o que é isso? O Luiz Horta, que é um cara, tá me devendo vir aqui, porque ele tá mais recluso do que nunca, tá vendendo um caramujo. E já fiz programas com ele no passado. E o Edu, o Luiz indicou o Edu. Não, foi assim. Não foi o Luiz? Não, o Luiz me indicou para fazer o World Atlas of Wine, que eu sou consultor da parte brasileira. Também, tem mais essa, tem mais essa foi a indicação do Luiz Horta. Essa foi do Luiz Horta. Na Decanter, o Patrício ofereceu meu nome. O Patrício é um dos degustadores. Isso, mas ele ofereceu meu nome, mas passa por um crivo. Claro, tudo. Imagina. E daí eu tô desde 2009 e esse ano, a primeira vez, eu degustei Portugal também, porque você degusta por times. Você normalmente degusta o seu país, né? A gente degusta regiões, por exemplo, eu degusto a Argentina, que inclui Brasil, Uruguai, e os restos da América do Sul, e tem painéis, eu degusto painel Argentina e painel Chile. Esse ano eu degustei Chile, o painel Argentina e um dia do painel Portugal. Você sabe que eu fiquei muito triste com a imprensa brasileira, que o ano passado ganhou a única medalha de ouro no Decanter World Wine Awards, foi um vinho de Sangiovese, da vinícola Zanotto, não é isso? Zanotto. O Zanotto, que é da vinícola Campestre, que faz o Pérgola, que é o vinho que mais vende no Brasil, mais de 30 milhões, que é um vinho de mesa. Mas que a pessoa foi inteligente, fez uma roupagem mais fina. Não, e fez um vinho que, bonitão, a única medalha de ouro brasileira com tanto produtor bacana, falando e não sei o quê, e ganha um vinho que é da Campestre. Como é que... Por que você acha que a imprensa... Eu vi vários colegas nossos falando do prêmio e não dando destaque para esse vinho. Você não achou... Não acho assim. Isso aconteceu o ano passado, foi 2000, foi o resultado de 2021. Começo do ano passado. Porque esse ano já saíram outros resultados. Mas eu acho que tem a ver também, talvez, com a pandemia. É verdade. E assim, o painel da Decanter é super respeitado, não é porque eu tô lá, é porque. E o jeito da degustação é muito legal. Não sei se as pessoas sabem, você degusta cegas, mas você sabe a variedade que você está degustando, a região que você está degustando e o nível de preço que você está degustando. Então você degusta. Tem tudo isso. Tem tudo anotado. No Decanter. No Decanter é assim. É uma degustação às cegas de produtor, mas você sabe o que você está degustando. Então você sabia que era um Sangiovese brasileiro? Esse não caiu na minha mesa. Porque mas você saberia que era o Sangiovese brasileiro, 40 e poucos reais. Não, depois eles colocam em libras. Aumentou para 78. Seria up to... seria até 10 pounds que eles colocam. Então, das categorias que a gente estava conversando, da faixa de preço. Até 10 pounds, 10 a 15, se não me engano, 15 a 20, 20 a 25, e daí 25 a 30, e aí e eles dividem assim, como entry level, medium level, icon, e daí e você sempre prova por... Às vezes tem, por exemplo, às vezes a gente prova vinho da Bolívia ou da Colômbia. E daí é mais complicado, eles agrupam ali, mas, por exemplo, a Argentina, você degusta às vezes um flight de 12 vinhos de Malbec, até $10 de tal região, e você está degustando aquela categoria, comparando, e tem discussão na mesa, às vezes por meio ponto, um ponto para dar. Né? E daí pode conversar, tem que conversar. Sensacional. E é muito legal. Não, e a coisa do preço dá um parâmetro, porque você gostou do Sangiovese, quando você descobre, voltando ao Penin, o Penin dá uma nota e dá estrela, porque a estrela é referente à relação de preço diante da qualidade. E você no Decanter World Wine Awards, você tem isso, porque no momento que você degustou um vinho abaixo de 10 pounds e viu que ele é muito bom, e abaixo de 10 pounds melhora para ele. E daí geralmente a gente discute e às vezes pode lhe dar um ouro. Por isso que às vezes sai um vinho desse preço com 95 pontos. Mas porque você dá o ouro, que ouro é acima de 95 pontos. Sensacional. E daí, mas isso tem uma prova. Daí quando você faz isso, tem os chairs que a gente fala, que são os co-chairs, que são as pessoas que são, hoje são 4, se não me engano,
que tá entre eles o Andrew Gifford, e daí eles vão lá e provam isso que a gente, pra ver se eles aprovam e chancelam. Depois que eles fazem isso, tem uma degustação na outra semana que a gente não participa, que são os chairs, que são as pessoas que comandam para definir aqueles ouros e para definir dentro, para confirmar e também ver se vai ter um grão ouro e vai ser os melhores do show. É impossível ter uma armação num concurso desse. Tinha uns boatos aí, nossa, mas o que aconteceu com esse vinho para ganhar esse prêmio do Descorchados? Mas depois ganhou da Decanter. E daí falou assim, nossa, o cara deve ter gastado muito dinheiro. Foi bom pro Descorchados. Não, mas acontece que e mostrou a consistência do vinho, passou por várias pessoas. Exatamente, e pronto, e foi uma coisa legal. E o concurso respeitado, e não tem discussão. E eles te pagam pelo trabalho? Pagam pelo trabalho. É mesmo? Pagam a viagem, hospedagem? Não, a viagem não. Como não? Não, pagam a diária. É mesmo? Pagam uma diária. Você degusta 5 dias, você recebe a diária. Tá. Pra você degustar. Que pra gente que é overseas, é um valor um pouquinho maior, mas vale a pena, Didu, o investimento, sem entendeu? Dúvida que o vale contato, compartilhar. Não, e o prestígio é uma coisa que você que é modesto não usa isso, mas eu conheço alguns jornalistas que iam publicar isso todo dia. Não, mas a gente vai trabalhando de formiguinha, é importante trabalhar. Eu quero saber o seguinte, seu projeto para os próximos anos? Didu, é consolidar isso que eu tô fazendo, eu acho. Eu não penso muito no futuro, eu penso mais no presente e quero me dedicar ao presente. Eu não pensava, eu sempre falo isso, brinco, eu tava brincando com a minha esposa, a gente falou assim, quem diria que em 2022 eu ia ter feito 5 livros já, desde 2020, né? Porque teve os guias novos que eu nem imaginei que ia fazer guia de Portugal e guia da Espanha, então eu imaginava em 2015 que eu ia estar degustando na Decanter. Eu quero consolidar mais isso, se for ver, eu gosto de degustar e quero continuar fazendo isso por enquanto. Sensacional, eu acho que está exatamente isso. O que eu esperava da entrevista com você era mostrar para o nosso público esse mundo de avaliações que muita gente acha que, de um lado, que é um mundo de glamour e de só prazer, e não é, e de outro lado acham que as coisas são compradas quando não são. Não. É claro que tem concursinho aí vagabundo que você de repente pode dar uma forçada, mas via de regra não é mas quem isso. Não deve não ter. Eu tenho tudo, eu posso falar com a cara limpa que eu tô muito tranquilo com isso. O Edu, nós já estamos terminando, você vê o segundo programa, você vê como é rápido. Mas eu queria, antes de terminar, perguntar o que não pode faltar na sua adega pessoal. Tá. Eu sou um cara eclético, Didu, eu repito muito pouco vinho. A gente que prova muito, a gente é assim. A gente é muito infiel no vinho. Eu sou fiel à minha mulher. Prefere até tomar uma coisa ruim, mas conhecer uma nova. Mas assim, eu gosto de ter na minha adega algumas coisas. Eu gosto de ter a opção de ter um espumante muito bacana, não precisa ser necessariamente champanhe. Eu gosto de ter um bom fortificado, um Jerez, eu acho bacana. Assim, um pupurri de coisas. Mas hoje em dia eu posso falar certamente pra você que 80% do que eu bebo por prazer na minha casa estão entre brancos, espumantes e rosés. Maravilha. Certamente. Quero te agradecer o teu tempo de vir aqui. Vamos fazer um brinde. Saúde. E olha, vocês continuem aqui na nossa programação. Tá cheio de entretenimento bacana nessa área, que é a área que a gente gosta. Gastronomia, vinho, viagens. Continue aqui conosco. E se você tá nos seguindo pelo YouTube, então você deixa o seu like. Isso vai nos ajudar. E inscreva-se, porque se inscrevendo, toda vez que tiver uma novidade, você vai ser avisado. Tá certo? Saúde. Saúde. Muito legal, né? O Edu Milan é um show, ele agora acabou de sair lá dos guias da adega que ele fazia, um cara excepcional, e vai tomar outros rumos que ainda não sabe qual é. Grande pessoa. Bom, a Ana Regina me perguntou sobre França, se eu teria um vídeo do que é básico sobre a França. Eu tenho sim, e se eu daria algumas dicas legais. Então vamos lá? Vamos de França? O que é básico no mundo dos vinhos, por Didu Russo. Um oferecimento de Mistral, a importadora dos melhores vinhos. Decanter, a verdade do vinho. Santa Carolina. Nieto Senetiner. Gran Cru.
e World Wine, o vinho certo em qualquer momento. Olá, bem-vindo a mais esse capítulo do que é básico no mundo do vinho por Didu Russo. Essa série, como você sabe, foi desenvolvida para você que está chegando agora no mundo do vinho. É um mundo tão vasto que costuma intimidar a gente, deixa a gente meio inseguro, você não quer perguntar, fica com vergonha. É um mundo muito complexo, cheio de informações que a gente não sabe, e o objetivo desse vídeo é acalmar um pouco a sua expectativa e dizer a você que esse é o melhor momento que existe, porque tudo é novo, você pode perguntar o que você quiser e você vai experimentar muita coisa. Atire-se, acredite em você, na sua intuição e experimente. É um mundo maravilhoso. Hoje nós vamos falar a respeito de França. A França é um capítulo à parte, gente. Olha, basta dizer que a maioria das castas que você encontra em todo lugar e que inclusive hoje são chamadas até de castas internacionais, de tanto que todo país tem, todas elas são francesas. Você quer um exemplo? Cabernet Sauvignon, francês. Merlot, francês. Pinot Noir, francês. Malbec, francês. Tanat, francês. Syrah, francês. Gamay, francês. Cabernet Franc, francês. Petit Verdot, francês. As brancas, Chardonnay, francês. Sauvignon Blanc, francês. Chenin Blanc, francês. Semillon, francês. Pinot Blanc, francês. Pinot Gris, francês. Viognier, francês. Imagina, gente. Não é pouca coisa, né? A outra coisa importante para você saber é que cada região da França demarcada, você tem personalidades e estilos próprios. Isso é de uma riqueza enorme. É uma das coisas que você vai perceber, os rótulos não trazem os nomes das uvas, porque lá existe a cultura do vinho, as pessoas bebem muito vinhos regionais, eles não são como nós aqui no Brasil, que experimenta vinho de todo lugar e de toda parte, de todo tipo. Não, isso não é um hábito lá francês, nem italiano, nem espanhol, nem português. Eles tomam os vinhos deles e tomam os vinhos locais. Então, lá, por exemplo, eles sabem que na Borgonha a uva tinta é a Pinot Noir, então ele não precisa vir no rótulo isso. Isso é muito interessante, você com o tempo vai perceber isso. E os vinhos franceses sempre foram de uma qualidade excepcional e que foram um sinônimo de qualidade. São vinhos que são imitados em toda parte. Vou citar apenas 4 exemplos. Champagne. Champagne é originário da região de Champagne. Você está vendo aí o mapa. Todo mundo que produz um espumante quer fazer um grande champanhe. Todos tentam imitar, todos querem fazer igual. Bordeaux, os vinhos de Bordeaux, que tem aquela famosa classificação de Bordeaux do tempo do Napoleão III, lá em 1855, classificação que ele fez para a grande exposição de Paris, Exposição Internacional de Paris. Até hoje é uma classificação que não se muda e que valorizou muito os vinhos. Todo mundo quer fazer um vinho de Bordeaux. Os vinhos chilenos sempre quiseram imitar Bordeaux. Os vinhos super toscanos querem imitar Bordeaux. Todos eles querem fazer aquele traço. Então, você vê, todo mundo imita. A Borgonha, não há um produtor de vinho que não queira fazer um Pinot Noir borgonhês no estilo de um Grand Cru. Não existe. Se ele falar que não, é porque ele está mentindo. Quem produz um vinho quer fazer um grande Pinot Noir, um grande Bourgogne. A Provence, para dar só mais um exemplo, inimitável. Todo mundo quer fazer um rosé provençal com aquela diversidade de tonalidades, todos eles muito finos, todos eles oferecendo estrutura sem dar amargor no vinho, sendo fresco sem ter adocicado.
Ou seja, um vinho de classe todo mundo imita. Isso para mostrar para você como é que é a França. A França possui 15 regiões vinícolas. Algumas delas possuem até mais de 20 apelações de origem contrôlée. A apelação de origem contrôlée, quando você vê no rótulo AOC, AOC Bourgogne, o que significa isso? É uma denominação de origem controlada, ou seja, tem lá os estatutos, as regras. Você não pode plantar um outro tipo de uva, você não pode, por exemplo, plantar Cabernet Sauvignon no seu vinhedo na Bourgogne e usar o nome Bourgogne no rótulo, porque isso vai denigrir a imagem, não é o perfil. Você pode até fazer um grande vinho, mas ele não é o perfil da região. Isso tudo é muito zelado. O volume de produção, a densidade do vinhedo, isso tudo é controlado. Mas isso é um assunto já mais específico. Então você tem, por exemplo, você está vendo aí as regiões. Você tem Alsácia com vinhos muito frescos, você tem Bordeaux, que é aquela classe, você tem a Bourgogne com aquela delicadeza, vinhos muito finos. Você tem as Côtes du Rhône com os classudos, os vinhos de Syrah, muito classudos, gulosos. Você tem Champagne com os espumantes maravilhosos. Você tem Córcega. Você tem o Jura com vinhos nessa linha oxidativa maravilhosa. Estão hoje numa moda incrível e custando caro. Você tem o Languedoc, com uma diversidade enorme. Languedoc é uma região que está muito na moda também, com todo estilo de vinho, muito produtor biodinâmico e natural. Você tem a Lorraine, você tem a Provence, que eu falei agora há pouco, você tem o Roussillon, você tem o Savoie-Bourget, você tem o Sudoeste, você tem o Vale do Loire, o frescor do Vale do Loire, o lugar, aliás, dos castelos mais bonitos, lindo para se passear. Você tem o Beaujolais. Veja a diversidade que a França oferece. O que é importante para você que está começando? Cada região oferece vinhos diferentes e estilos diferentes, portanto, é um mundo de conhecimento. É muito bacana você passear por essas regiões se você está interessado. Seria oportuno você juntar alguns amigos com o mesmo apetite que você está e a cada semana eleger uma região e comprar 3, 4 vinhos daquela região para conhecer. Se é uma região, por exemplo, que tem diversidade de uvas, você cada vez pegue uma uva e divida com seus amigos. Você vai experimentar, vai conhecer e vai aprender, tá certo? Você tem que experimentar, esse é o momento da gente experimentar tudo para achar o nosso perfil de vinho, para conhecer outros perfis de vinho também. Como tudo que faz sucesso, há imitações e há mesmo oportunistas, né? Na França não é diferente, isso acontece em toda parte. Já comentei com vocês, aqui no Brasil, por exemplo, você encontra de tudo. Eu volto a lembrar, negócio da China, gente, é só na China. Você aqui procure os importadores sérios. Você deve respeitar essas pessoas que estão cumprindo com a sua parte e fazendo o que o governo exige, e não caia na coisa de querer ser esperto, na tal da lei do Gerson, porque a maioria dessas pessoas estão tomando ou vinho falsificado ou vinho contrabandeado, que veio, sabe-se lá como, sem estar na condição ideal, misturado com outras cargas. Às vezes, outro dia eu soube de vinhos que chegam trazidos dentro do motor de um caminhão, uma caixa de vinho. Imagina isso, com aquele calor. Ou seja, vinho que chega aqui cozido. Então, não tem negócio da China, gente, é só na China. Não entre nessa, procure os bons importadores. E outra coisa, procure também se informar a respeito do produtor, porque hoje, como o brasileiro tem a imagem de que vinho francês é melhor que todos, tem muito vinho barato com o nome de um chateau que nem existe, e dentro nem francês o vinho é.
Tá repleto, gente. Esses vinhos baratinhos com nome de Chateau, você não se iluda. Isso é uma furada, porque normalmente são vinhos muito baratos, vindos de outro lugar da comunidade europeia. Tá cheio de vinho barato de outros países engarrafado num rótulo, numa etiqueta muito bonita com o nome de um chateau que você não sabe nem pronunciar e que nem existe. Então há muito vinho, muito simples, de volume, que está fazendo muito sucesso para as pessoas desavisadas, desinformadas. Essa é a razão de eu estar sempre repisando essa tecla de você comprar de importadores e lojistas sérios, gente que não é oportunista. E comece a consultar os sites dos produtores, você lá vai encontrar muita informação e na hora você vê do que se trata, se é um produtor industrial ou se é um produtor sério que faz a sua tradição, o que ele quer fazer, o que o seu terroir oferece de verdade. Você também deve saber que, diferentemente do Novo Mundo, os rótulos franceses, como eu falei no início, eles são classificados pela região. Então você vai ter que aprender com o tempo que uvas tem na região. Se você tomar um vinho da Bourgogne, você sabe que tinto é Pinot Noir, via de regra, e que branco é Chardonnay. Até existem às vezes, por exemplo, você tem a Ligoté também na Bourgogne, você vai saber isso com o tempo. Eu acho que você não deve se prender a essa coisa, nem deve se intimidar. Com o tempo você vai perceber que cada região tem as suas castas e você vai se familiarizando com isso. O importante é experimentar. Por exemplo, Bordeaux, é importante saber que os vinhos normalmente são Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot. Você vai saber também que os vinhos de Bordeaux da margem esquerda, como se diz, tem predominância de Cabernet Sauvignon, e os da margem direita têm predominância de Merlot, são um pouco mais macios. Eles chamam de margem direita e margem esquerda esse estuário do Gironde, que você está vendo aí no mapa. Mas isso é um assunto já mais sofisticado, você deve provar para conhecer. De qualquer forma, é bom saber que os vinhos de Bordeaux são mais encorpados que os vinhos da Bourgogne. Os vinhos da Bourgogne são vinhos normalmente mais refinados, mais delicados. Não que não tenham estrutura, tem bastante estrutura, mas são vinhos mais finos, é um outro estilo. Enquanto o Bordeaux é um vinho mais exuberante, mais denso. Os vinhos tintos do Loire, por exemplo, normalmente de Cabernet Franc, são vinhos de grande frescor e os brancos são excepcionais. O Vale do Loire é o berço das famosas Sauvignon Blanc e da Chenin Blanc, que resultam em vinhos deliciosos, né? Os vinhos do Beaujolais também são vinhos fáceis, gostosos, normalmente leves. E é importante você saber que lá tem duas categorias bem distintas, os Beaujolais Nouveau e os Crus de Beaujolais. Os Beaujolais Nouveau são vinhos frescos novos para serem tomados no ano que foram feitos. Eles são lançados sempre em novembro e você deve tomar esse vinho até março, abril do ano seguinte. São vinhos para aperitivo, para bebericar, é bom para um sanduíchezinho, bom para um rosbife com salada de maionese. São vinhos próprios para o Brasil, alegres, frescos, descompromissados. E os Crus de Beaujolais são vinhos mais sérios. A uva lá é Gamay e muita gente desprestigia a Gamay, mas a Gamay resulta em vinhos excepcionais. Se você tomar um Beaujolais que está escrito Moulin à Vin, por exemplo, que é um dos Crus, ou um Morgon, um Fleury, ou um Brouilly, por exemplo, são vinhos que são mais encorpados, que têm estrutura e são vinhos longevos, ou seja, são vinhos que você pode guardar 10, 15, 20, 30 anos. Já tomei Morgon com 40 anos de idade de tomar ajoelhado. Os vinhos do Sudoeste, por exemplo, são mais encorpados e mais austeros. É de lá que vieram os Malbec, da região de Cahors, que hoje fazem tanto sucesso
na Argentina, já falamos isso no capítulo da Argentina. E também é de lá que vem os Taná, da região do Madirã, que hoje fazem muito sucesso no Uruguai. Essas uvas encontraram uma aptidão enorme com o solo e o clima aqui da América do Sul e viraram um sinônimo dessas regiões, mas elas são originárias lá do sudoeste francês. É bacana saber também que a Provence, com aquela maravilha de vinhos rosés e aquela diversidade de coloridos maravilhosos, né? Você tem desde pétala de rosa até um cobre, uma diversidade enorme. Eles não fazem só rosés, eles fazem tintos também, que também são muito frescos e gastronômicos. Você deve experimentar. As Côtes du Rhône, por exemplo, são encostas do rio Rhône, né? Tem vinhos encorpados e classudos. Lá é a região dos Châteauneuf-du-Pape, o Castelo Novo do Papa, que tem história, uma coisa bonita e que é um vinho que ficou. São vinhos densos, estruturados, saborosos, bom para pratos suntuosos e estruturados também. E lá é onde reina a casta Syrah. A casta Syrah, que também hoje faz sucesso em toda parte, especialmente aqui no Brasil, com essa coisa de poda invertida. Eu falei isso no capítulo sobre o Brasil. A Syrah é a uva mais adaptada em todo lado, né? E lá essa uva é típica de lá, foi comprovado por DNA. Aliás, acreditavam que era uma casta Shiraz vinda por um cruzado, trazida lá da cidade persa de Shiraz. Todo mundo achava isso. Eu escrevi isso no meu livro, só o Galvão escreveu isso no livro dele. Todo mundo achava isso. A questão de alguns anos fizeram exames de DNA e comprovaram que a Syrah sempre foi do Rhône. Ou seja, a ciência vem sempre estragar a poesia, né? Enfim, esses são os vinhos da Côte du Rhône. O Languedoc, por exemplo, o Languedoc é de uma diversidade enorme, está num momento de grande crescimento, com vinhos estruturados, vinhos frescos, tem de tudo lá. Muito provavelmente é o lugar onde hoje tem a maior diversidade de estilos e experimentos. Tem muito vinho biodinâmico, muito vinho natural, muito bacana. Você provavelmente vai ouvir falar dessa classificação de Bordeaux, dos Cru Classé, etc., mas não fique preocupado com isso. Apenas é importante você saber que isso é uma coisa que ficou desde 1855, quando Napoleão III criou essa classificação, pediu aos comerciantes de Bordeaux, e eles classificaram os vinhos mais importantes, mais famosos, em 5 categorias. Premier Cru Classé, Deuxième Cru Classé, Troisième, Quatrième e Cinquième. São perto de 80 chateaus e todos são maravilhosos. Hoje, se isso fosse revisto, muito chateau que nem é tão conhecido estaria em Premier Cru Classé. Mas não se prenda a isso, vai experimentar, conheça, porque a França é um país que merece mergulhar de cabeça e se aprofundando nesse universo infindável. E como eu falei, junte seus amigos e pegue um vinho que você acha que é um pouco mais caro, divida entre eles e estude, experimente. Nada melhor do que você saber o seu paladar. E se você fizer então degustação às cegas, você vai, melhor ainda, você vai anotar qual foi a garrafa que você gostou mais e depois você vai saber do que se tratava. E aí você pode mergulhar nesse segmento, curtindo o conhecimento do vinho e aumentando o seu conhecimento gustativo e olfativo. Isso é muito rico e é só assim que a gente aprende no mundo do vinho, estudando e degustando, tá certo? Isso feito com um grupo de amigos é a forma mais divertida e instrutiva que tem. Então era isso. Priorize os bons importadores e experimente. Não se prenda a críticos, a notas, a nada disso. Prenda-se à sua intuição, ao seu gosto, à sua experiência. Lembre-se que o vinho não foi feito para ditar regra de etiqueta social. O vinho foi feito para o seu prazer, tá certo? Saúde!
O que é básico no mundo dos vinhos, por Didu Russo. Bom, Ana Regina, espero que você tenha gostado. Olha, vamos às dicas dos vinhos, boas compras de França, hein? Tá preparada? Então, olha, com 70% de Auxerrois e 30% de Pinot Gris, a R$ 452, esse impecável produtor biodinâmico, Domaine Suzlin, escreve-se Zuzlin, mas fala-se Suzlin, esse Cremant d'Alsace Prestige, um espetáculo que você um dia na vida tem que provar lá na Premium Wines. Eles têm também o Chateau Beauvaillon, um Bordeaux 2022, 10% de Cabernet, 15% de Cabernet Franc e 75% de Merlot. Um vinhaço a R$ 136, é um achado, uma belíssima compra lá na Premium Wines. Você tem também na Premium Terre Secrète, R$ 273 da Cave des Hautes Côtes Bourgogne Chardonnay, um show de vinho para você provar toda a autenticidade. Você tem o do Languedoc também, uma pichincha, tem o branco, o rosé e o tinto desse Castelmur. O Castelmur do Languedoc é R$ 167. Você tem o branco, o rosé e o tinto, vale muito a pena. Lá na Mistral também, a ótimo preço, essa preciosidade, um vinho orgânico com a expertise da família Perrin, o Vieille Ferme branco, rosé e tinto, 175, o branco e o rosé, e o tinto a 178, grande compra. O Macon Village do Joseph Drouin, excelente produtor, grande vinho, R$ 375, também na Mistral. Você tem o Fleury do Joseph Drouin a R$ 407, conhecer esse excepcional de cru de Beaujolais, o Fleury, que é famosíssimo e inclusive vinho de guarda, que pouca gente sabe, vale muito a pena. O Aligoté, você já tomou um vinho de Aligoté? É uma das poucas uvas que também se pode cultivar na Bourgogne. E o Drouin também tem um Aligoté fenomenal, a R$ 329 lá na Mistral. Você tem também o Le Petit Barriot Blanc 2020 a R$ 354. Isso é um Syrah e Merlot Blanc de Noir, ou seja, as uvas são tintas e o vinho é branco. É um vinho natural do Clos de l'Origine, que vem lá pela Natural 20, vale muito a pena, um vinho com personalidade, frescor, autêntico, um vinho sem interferência alguma, um show de experiência. Ó, o Carrilhão já até tocou, hein? Você tem também o Minervois AOC do Reste e Banier, de Syrah, Grenache, Carignan e Mourvedre, um vinho lá do Languedoc a R$ 313, delicioso, lá na 20 Vinhos. Você tem ainda do Loire o JC Garnier, Lenouette, também outro vinho natural do Jean-Christophe Garnier, Grolot e Pinot Dony. Vocês já tomaram um vinho de Grolot com Pinot Dony? Provavelmente ninguém conhece essas uvas. Está aí uma experiência de você conhecer duas castas que você não conhece, de um vinho absolutamente natural. Vinhedos biodinâmicos e fermentação espontânea com as próprias leveduras, sem acréscimo de nada. O vinho como sempre foi feito, como a humanidade fez por 9.000 anos. Espreme a uva, deixa fermentar, engarrafa. Show! Vale a pena, 375 lá na Natural 20. Você tem também algumas preciosidades a bom preço lá na Delacroix e uma Blanquette de Limoux, então, de Mossack, né? Mossack é a uva lá da região em Limoux,
esse Domaine Antec, que eles fazem o precursor do champanhe, né? O primeiro espumante no mundo veio lá, dessa região, e que hoje é uma OC, Blanquette de Limoux, e chama Blanquette de Limoux porque a uva Mosaic dá uma florzinha branquinha bonita, e eles chamam a branquinha de Limoux. E o que é a Blanquette de Limoux? É o processo ancestral, que hoje chamam também de Pétinat, que seria a abreviatura de Pétillant Naturel, a borbulha natural. Então, por que é assim? Porque o vinho é engarrafado antes de terminar sua fermentação, ele é colocado na garrafa. Tem que saber fazer com o residual de açúcar que falta fermentar de maneira correta, porque se o enólogo errar e engarrafar muito antes, a garrafa vai estourar. E se demorar para fazer isso, vai ficar uma coisa xoxa que não é nem pétillant e nem é um vinho tranquilo. Então esses são o que chamam de método ancestral, que atualmente está em moda com o nome de Pétinat. Você tem também o Expression Rosé a R$ 143, um espetáculo do Chateau Beaubois, delícia de Syrah com Grenache e Cinsault, vinificado em rosé, um belíssimo vinho lá na Delacroix. Você tem esse Vacances de Monsieur Merlot, não é a Vacances de Monsieur Hulot? Esse trocadilho muito legal. O vinho estava em oferta quando eu pesquisei, um Merlot 100%, R$ 180, R$ 160, perdão, já não estou enxergando bem de longe, R$ 160 lá na Delacroix, um vinho fenomenal que vale muito a pena conhecer. Bom, pessoal, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. E beba com moderação. É uma taça por refeição. Faz bem para a sua digestão, para o seu coração, para o seu espírito. Tá certo? Quinta que vem estou de volta, hein? Saúde!